Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, Deus abençoe, guarde, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas e o nosso desejo de entrarmos no Teu propósito eterno de maneira cabal, Pai. Não queremos mais, ó Filho, agora um caminho paralelo que não levará as nossas vidas a lugar nenhum, Senhor, nem a nossa casa, nem a nossa família, mas queremos verdadeiramente entrar no Teu propósito eterno e dele desfrutar, nele descansar, nele avançar, Senhor, nele fazer novos projetos, ó Rei da Glória, dele colher, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos orienta, queremos semear de acordo com o conselho da Tua vontade. Tu és o nosso Deus. E estamos aqui porque precisamos de Ti, aprendemos a Te amar, a respeitar a Tua palavra. Então, traz para nós mais de Ti, porque precisamos. Visita cada casa aqui representada e dá o escape que provém do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar a respeito da primavera, da parte do Senhor. Já falamos a respeito da primavera, vamos falar do outono. Já falamos da primavera, já falamos do verão, e hoje nós vamos falar do outono, dentro daquilo que Deus prepara para nós, de acordo com o seu propósito eterno, de nos fazer andar na eternidade que Ele trouxe para nós. Talvez você pense assim, pastora, a eternidade, as estações do ano tem aqui nessa terra, sim, mas existe também uma significação espiritual para cada uma das estações do ano, de acordo com os propósitos de Deus. Talvez você fale, mas como que eu posso entender isso? Nós podemos entender ali, através do Salmo 121, como Deus deu ali um entendimento de que o Sol e a Lua teriam poderes de influenciar o homem através de lhe fazer mal. A palavra de Deus diz que não te molestará o Sol de dia, nem à noite a Lua. Shalom, shalom, pastor Sérgio, pastora Margarida, sejam bem-vindos. Então, o que é que Deus tem? Ele procura nos ensinar que todas as coisas que ele criou são coisas vivas. E cada uma delas, ela tem uma função dentro da terra. E nós precisamos aprender a assumir a autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Aliás, essa foi a ordem do Senhor para nós, governarmos, governarmos, governarmos. Então, se queremos remir o tempo, se queremos assumir aquilo que Deus deixou para nós, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito do tempo eterno. Já falamos já algumas vezes a respeito do tempo Kairos, que é o tempo da alma ser presa nos ciclos de repetições, onde nós vemos, às vezes, famílias inteiras, pessoas, mês após mês, ano após ano, passando por aquele ciclo. Me lembro de uma irmã que o marido de 5 em 5 anos cometia adultério. Não é? De 5 em 5 anos ele caía. E ela ficava absurdada de ver isso, e já era o terceiro ciclo de 5 em 5 anos e nada havia mudado, não é? Infelizmente, me afastei dessa irmã, não sei como ela está hoje, mas na época que estávamos juntas, havia essa queixa de ver, shalom, shalom, irmã Jéssica, bom dia, de ver como o seu casamento estava sendo perseguido de 5 em 5 anos. Então, nós podemos aprender a tomar a providência, porque com certeza o marido dela estava preso em algum ciclo de repetição geracional que ele mesmo deve ter ratificado com seus próprios pecados, deve ter corroborado com seus próprios pecados, não é? Mas há providência em Deus para sairmos desses ciclos de repetição. Às vezes a bancarrota, uma enfermidade, uma loucura, algo aí que vem para macular a nossa vida, nos impedir de caminhar, de sermos frutíferos. Então, o Senhor tem uma solução para nós, que são os tempos eternos do Senhor e os meses de redenção. Sim. Então, às vezes, as pessoas até normatizam aqui, como a irmã Jéssica está falando. Será que vamos passar pela crise de 5 anos de casamento? Então, algumas coisas que o mundo normatiza como sendo natural, nós podemos entender como sendo um ciclo de repetição criado pelas hostes demoníacas para que as pessoas fiquem presas nesse lugar. Amém? Então, hoje o pastor Alexandre estará só no microfone, amém? Em nome de Jesus, para nos auxiliar aqui, e vai dar bom. Então, amados,
Hoje nós queremos falar a respeito do outono, porque falamos toda essa introdução para você, para eu, podermos cada vez mais entrarmos, para mim, né? Entrarmos num lugar onde a palavra de Deus faça efeito. Pastora, mas eu preciso entender isso? Por que que eu preciso entender isso? Porque Cristo diz a respeito disso. O nosso Cristo aponta para essas coisas. Ele mesmo se manifesta através disso. Ele se manifesta nas festas. Nós temos as festas que já foram cumpridas, as 3 primeiras festas, agora temos mais 3 outras festas, né? Metade ali Pentecostes, nós temos para se cumprir ainda, e a última festa, que é tabernáculo, ela será eterna. Então, Jesus, o próprio Cristo, ele está manifestado na festa, e tendo em vista que Jesus está manifestado nas festas e nos meses, que são os meses que tem o nome em hebraico, a hora que você for falar, então... Pode me liberar. Hã? A hora que você puder, pode me liberar. Tá. E nós vamos ver os meses, no caso, que nós temos em hebraico, você vai ver que depois nós vamos fazer o resumo, cada um deles tem uma significação, cada um deles nos dá uma direção, cada um deles nos traz uma orientação, e o ambiente no qual aqueles 12 filhos de Israel, né, Jacó, foram formados, você vai ver como nós podemos tirar coisas que se voltam para Cristo, para aplicar na nossa caminhada cristã. Lembre-se, estamos falando sempre da centralidade de Cristo, ainda que estejamos usando nomes de meses, a manifestação do ambiente espiritual de cada estação, ainda que entendamos algumas coisas de maneira que possamos ter outros elementos que parece que são alheios da cruz do Calvário e ao Cristo vivo crucificado nela. Não são. Amém? Então, guarde sempre esse ensinamento para que não nos percamos daquilo que é verdadeiramente o centro do Evangelho. O Cristo crucificado e ressuscitado. Amém? O pastor Alexandre vai falar um pouco agora. Shalom, bom dia, bom dia. Salmo 136, 7 vai falar assim: Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, Aleluia. e o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Então nós entendemos aqui que tinha um propósito no sol e na lua, que era um propósito de governo. E esse propósito não foi tirado, mas ele foi alterado pela queda do homem. Quando o homem cai, então ele entrega esse governo. E alguma coisa começa a regir a partir desse governo que Deus tinha dado para o sol e para a lua, que era de governar o dia e a noite. Mas ele então passa a ter influências, e exatamente como o homem recebe aquela manifestação de iniquidade, que ele começa então a governar, mas ele governa também da fonte do adversário. O adversário também tem poder para colocar ali a manifestação dele no governo humano, não é mais agora só Deus, porque o homem se perde disso, perde o governo em algumas partes. O Sol e a Lua também foi contaminado com essa entrega do homem. Então, nós podemos entender disso que a pastora falou, mas por que que o Sol vai estar influenciando no quê? Porque ele tem governo dado por Deus. Não é uma coisa que está inventando, o Sol, então, ele arde lá e acabou. Não, ele queima, ele arde se você ficar lá, mas ele também governa. Então, ele libera frequências, ele vai ter uma autoridade dada por Deus para fazer com que coisas sejam liberadas sobre a terra, sobre nós. Então é um governo dele. Mas aí vem o Salmo 121 falando: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então há essa saída para nós, nessa manifestação que Deus já entendia. Bom, o sol, ele tem o seu governo dado por mim, contaminado pelo meu adversário. Agora você retoma o governo sobre a tua vida em Cristo e anula esse governo diabólico do sol e da lua Sim. sobre a tua vida. Então, através de Cristo, nós não precisamos estar debaixo dessas regências contaminadas do sol e da lua. Ela vai voltar somente a governar o dia e a noite. Não terá influência mais sobre nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então, observe, nós não estamos falando do Sol simplesmente como um corpo celestial.
nós estamos falando como o Sol, a Lua, outras constelações que existem, alguns planetas, elas estão dominadas por uma criatura que caiu, altos escalões da maldade. Os querubins, aqueles que vieram com Satanás na sua rebelião contra Deus. Ele trouxe não apenas anjos normais, não é? Os anjos mais rasos, mas também trouxe toda a hierarquia angelical. Então, ele trouxe querubins, serafins, ele trouxe os arcanjos, ele trouxe aqueles que tinham autoridade lá no céu. E cada um foi pegando, vamos colocar assim, na distribuição agora do cosmos, né? Foi pegando para colocar as suas regências. E, a partir disso, eles trabalham contra nós, contra a humanidade. Logicamente, dentro do sistema da Terra, eles vão trabalhar dando um nome bonito para cada uma dessas coisas. Então, nós vamos ter os signos, vamos ter as astrologias, não é? Só que, na verdade, nós temos na própria palavra isso como um exército deve ser cada um com sua função. Sim, eles vão ter características próprias. Se nós formos entrarmos ali pela manifestação ali do signo, nós vamos ver a característica que eles têm. E se você estudar um pouquinho mais, você vai ver a representatividade de cada um desses planetas, né? Cada um desses elementos celestiais. Nós vamos ver ali como a Lua, né, como um satélite, nós vamos ver que existe um elemento por trás do signo, existe uma manifestação de um animal ou de algum objeto, mas todos eles têm uma mentalidade para trazer para a humanidade. Não é? E esta é uma mentalidade mística que vai confrontar com a mentalidade sobrenatural do nosso Deus. Então, é por isso que estamos estudando dentro do Yom Kippur, do Yom Teruah, que nós estamos estudando para poder assumirmos as festas de maneira inteligível, de maneira onde o nosso raciocínio acompanhe. Então, precisamos entender que Deus ele permitiu, no caso, que o homem caiu por livre escolha dele. O Senhor tinha um plano de redenção e ele executou o plano de redenção em Jesus Cristo. Só que a redenção que Jesus preparou para nós não foi simplesmente para nos levar para o céu, o que já é fantástico, é tremendo, é muito misericordioso e bom, porque nós traímos o nosso Deus na sua face, não é? Nós nos levantamos contra o nosso Deus falando, não te queremos. Só que Deus, por causa do grande amor com que ele nos amou, ele veio atrás de nós. Só que na nossa queda, é por isso que às vezes falamos para pessoas, querido, tenha cuidado naquilo que você vai fazer com a sua vida, porque isso vai ter influência na vida daqueles que estão ao teu redor. E o homem, quando ele caiu, ele não levou apenas a vida dele, ele levou todos aqueles que viriam da sua própria vida, daquele primeiro casal. E tudo que fora colocado debaixo do governo dele, caiu junto. Então, olha a responsabilidade que temos na nossa vida com tudo quanto Deus nos dá nas nossas mãos. Isso vai influenciar gerações e gerações, aqueles que estão ao nosso redor. E Adão e Eva, na representatividade do homem, como criação, coroa da criação de Deus, ele caiu e todos nós caímos também. Só que Deus não ficou paralisado, ele enviou ali o seu filho e agora ele tem dado a sua igreja. Traga de volta para mim. Então, existem coisas que nós vamos aprender como redenção da parte de Deus. Pastor, então tá bom. Temos todas essas manifestações das trevas, temos o segundo céu, temos o primeiro céu, e o que Deus fez? Então, ele colocou, por exemplo, o tempo e a estação, os tempos e as estações. Então, nós entramos, por exemplo, no outono, com que tipo de redenção? Com descanso. Eu aprendo sobre a suficiência de Cristo. Na primavera, eu semeio e eu começo a ver as coisas começarem a crescer. Já começa a frutificação. As flores começam a vir. E depois das flores já vem os frutos. Aí já estou no verão. Eu começo a colher. Acabando o verão, o que eu faço? Eu vou entrar na suficiência do Cristo vivo. Ele está no campo, ele está a meu favor, me ajuda a colher, recolho aquilo que precisa ser recolhido para eu desfrutar do descanso, porque eu tenho suficiência agora naquilo que o próprio Cristo produziu em mim. Às vezes você fica pensando, porque são coisas exteriores. Não, são coisas interiores que Deus construiu em mim. Então, nós vamos ver que no outono nós temos alguns tipos de regência.
No outono, por exemplo, nós temos a regência do primeiro mês de outono, que é o Tisrei, que é esse que nós estamos agora, estamos nessas 3 festas. Qual a regência do mês de outono? Qual é o confronto que o pastor Alexandre estava falando do sol, da lua, não é? Qual a regência? Nós vamos ter uma regência da balança, e ela tem ali um general de guerra chamado Maate, e ela vem com a sua manifestação de colocar tudo debaixo da injustiça, e ela vai olhar para a tua vida e para a minha vida e vai falar, olha, estou passando para ver o que vocês estão fazendo, entre aspas, de certo ou de errado. E verdadeiramente tudo, como eles colocam lá, a justiça é cega. Só que a justiça aqui que vai ser aplicada não é a justiça do Senhor, são as acusações, as condenações que Satanás tem para lançar contra mim e contra você. Ele vai chegar diante do trono do juiz, ainda que seja o nosso pai, mas ele vai falar para Deus, ó, aqui não foi colocado debaixo do sangue, o Senhor já está falando, e ninguém deu ouvido, então vou passar e depois eu vou estabelecer o próximo trono, que é o trono de Hades, como já falamos anteriormente. Então, há uma coerência na manifestação dessas intimidações malignas, dessas gerências malignas. E aí nós podemos nos levantar e falar, não, mas eu tenho alguém para me redimir nisso. Eu tenho uma movimentação do meu Cristo que foi lá e me deu uma tribo lá junto com Jacó para que eu pudesse me manifestar em governo. Veja o nome da tribo, Efraim, o que quer dizer frutífero. E eu vou me frutificar naquilo que Cristo já construiu em mim nas 2 estações anteriores, e eu vou me alimentar disso. Me alimentando disso, eu estou forte e eu posso falar para o adversário, escuta aqui, eu já zerei a minha conta, eu ouvi o som do Senhor, eu vou entrar agora em Yom Kippur, no dia 11 a 12 do 10, eu vou entrar em Yom Kippur e eu vou, com a minha conta zerada, esperar o meu Cristo. Olha a redenção que Deus trouxe para nós. Uma frutificação no mês onde as águas amargas, onde a balança de Satanás está passando, Jesus fala, ei, qual é a tua justiça? Quem é a tua justiça? Apresente, deixe que eu te represente. Mas entre debaixo do meu sangue, abra a torneira do meu sangue, vá para o arrependimento. Eu preparei 3 momentos para você no mês de Tisrei. É o início, é o ano novo, é o som da trombeta. Então eu preparo para você a expiação e eu preparo para você a festa no qual você celebra a minha vida. Então, quando faltar poucos dias para nós chegarmos no Yom Kippur, nós vamos trazer as pautas ou pregações que vão trazer, ministrações que tragam arrependimento ao nosso coração. Nós queremos aqui colocar o fundamento do porquê estamos celebrando as festas. Não para sermos judaizantes ou voltarmos à cultura dos judeus, não é isso, mas para voltarmos aos princípios eternos, onde Deus traz redenção para o nosso tempo. Como está escrito aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem fez a redenção do tempo? O próprio Cristo. Ele fala que ele é o Pai da eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade não tem começo de dias, não tem fim de dias. Então, eu posso aplicar meu Cristo em qualquer momento da minha vida que o pecado tenha se segurado em mim, e eu agora não consigo ir para frente nem para trás, porque levantei o altar ao adversário. Eu posso pegar as raízes de amargura que eu produzi nessas águas amargas aqui, da minha própria vida, e posso apresentar diante de Deus e falar, Senhor, existe uma manifestação do trono da injustiça que está vindo contra mim, e eu não gastei tempo com o Senhor, colocando aquilo que o meu pecado produziu, mas eu quero que tu me limpes, e eu não vou ser colocado agora debaixo das águas da morte. Hades, o próximo trono, que é o do mês de Reshvan. Então, nós vemos que quando Deus começa nas tribos, ele começa num dia, mas os tronos das trevas é do dia 21, mais ou menos, até o dia 23 do próximo mês. Então, nós temos 2 regências no mesmo mês, mas o Senhor preparou tudo para nós, para irmos lá e falar, aqui não. Você não vai ter essa regência na minha vida, porque eu preparei uma manifestação dos filhos de Israel, os quais eu levantei para governo, e em Cristo eles são iluminados.
E em Cristo eles têm agora uma manifestação que no próprio Cristo eu posso chegar lá e falar, não, você não vai colocar essa manifestação sobre a minha vida, porque você vem contra mim, trazendo a morte, e eu vou contra você, trazendo o Cristo vivo, o Espírito da profecia, e eu posso profetizar, eu posso entrar na presença do meu Deus, entrar contra o meu adversário e mudar os decretos das trevas. É isso que Deus está falando para nós. Mude os decretos das trevas. Se o adversário está te sentenciando mês a mês, você tem poder de, em Cristo, buscar a regência daquele mês e trabalhar contra o teu adversário. Se há um confronto, como falamos aqui no mês de Tisrei, há um confronto da balança enganosa, da injustiça, e há um confronto de morte, eu tenho o confronto do frutífero para ir lá e falar, em Cristo eu sou frutífero. A infertilidade acabou na minha vida, então eu entro e exerço esse juízo, porque eu estou debaixo de Efraim. Quem é Efraim? É um dos filhos de José, e ele tem a primogenitura. Jesus foi o primogênito, ele saiu das mansões dos mortos, ele é o primogênito dos filhos de Deus, então ele entra ali, arranca a morte, então eu posso usar esses recursos. Aí o próximo vez, Reshvan, é o também chamado amargo. Então, veja, nós estamos ali na temporada maior, que qual é a temporada maior desse mês? É a temporada do Hades. Veja bem, mas os estudiosos, eles falam que o dilúvio aconteceu nessa temporada. Na temporada de Hades. O que é Hades? É morte. É o lugar onde o adversário leva tudo aquilo que foi alimentado, que morreu dentro de nós. Ah, então, né? É só a morte, uma pessoa que morreu. Não, é tudo que morreu dentro de você, o adversário coloca em cativeiro. Ele leva para um lugar de abismo. Então, aquela ferida que nós alimentamos, aquela dor que nós alimentamos, está indo para a alimentação do trono de Hades. Mas o Senhor, ele tem uma chave para nós. Qual é o código? Qual é a chave? Ou qual é a manifestação de vida que o Cordeiro Santo tem para nós? É Manassés, esquecimento. Olha que coisa tremenda. Será que é coincidência? Não é. Deus, ele é proposital em todas as suas obras. Ele é proposital. Aí o que ele faz? Ele fala, olha, no tempo de Hades eu quero que vocês entrem. Já entraram ali em Yom Kippur, limparam tudo isso. Agora vão até o trono da morte e falem, aqui você não vai estar. Eu tenho a representatividade do Filho do Deus vivo e você não pode me tocar. Agora nós como igreja, o que acontece conosco? Somos passivos, somos desconhecedores ou... vamos usar a palavra, ignorantes das coisas de Deus, e o adversário vai repetindo o ciclo. E nós vamos vendo as pessoas virem, o diabo vir e roubar as nossas coisas e ficamos assim, olhando. Não, tudo bem, pode levar. Eu e meu esposo caímos quantas vezes na bancarrota financeira? Quantas e quantas vezes caímos na bancarrota financeira? Sabe por quê? Porque havia na nossa casa, na nossa família, um espírito de ajuntamento, vindo da parte do avô, do nosso avô. Havia bisavô, havia esse espírito de ajuntar, um homem preparado para a administração, no sentido de ajuntar riquezas, mas, por outro lado, havia um espírito de escravidão por parte da avó, bisavó, que era para perder a riqueza. Então, o que havia? Havia uma manifestação de que nós vínhamos e ajuntávamos, daqui a pouquinho vinha como se fosse um passar de rodo em nós e levava tudo que era nosso. De onde vinham aquelas ideias mirabolantes para sairmos do governo de Deus, dentro da casa do Senhor? Quantas e quantas vezes fomos saqueados? Vida financeira lá embaixo, lá embaixo, lá em cima. Lá embaixo, lá em cima. Uma manifestação de uma gangorra. Até descobrirmos que havia uma maldição hereditária em nós, que havia um orgulho dentro de nós, que havia altares sendo levantados pela nossa vida na parte financeira, que os nossos antepassados levantaram. Sim, mas nós também levantamos. Aí conhecemos a instrumentalidade da cruz de Cristo, pegamos Cristo centralizado, apresentamos diante de Deus em arrependimento e fomos desligando as nossas vidas daquilo que seria os ciclos de repetição que o adversário, mês após mês, passava ali. Ele tinha moedas contra nós nas suas mãos. E ele vinha e apresentava moeda, vinha cobrar dívida. Vamos, paga-me o que me deves. E nós não tínhamos com o que pagar. Não porque Cristo não fosse suficiente, mas havia uma treva, uma ignorância espiritual diante dos nossos olhos que não nos permitia ver todos os recursos que Jesus tinha dado para nós.
É por isso que nós estamos aqui, para desintoxicar aqueles que estão se expondo a essas ministrações da cultura dessa terra. Nós temos uma cultura melhor, viva para Deus, que é a cultura do próprio céu, que Jesus está falando para nós, puxe para baixo, assim na terra, como é feito no céu. No céu, amados, não tem miséria. No céu, não tem essas coisas malignas que vemos aqui. Agora, será que é para ir só quando estivermos nas ruas de ouro? Ou será que é para sermos uma igreja não triunfalista? Porque o triunfalismo fala assim, já vencemos, e não faz mais nada. Não, uma igreja triunfal, isso sim. Porque é uma igreja que conhece o seu Deus, puxa para baixo a realidade de Deus e avança em santidade, em missão e em caráter. Não é uma igreja que está passiva e o adversário vai dando para nós as suas bolotas e nós vamos comendo dentro da casa do Senhor e aceitamos. É assim mesmo, crente sofre, né? Mas o Senhor não deu isso para nós. O Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vença a mentalidade do mundo através da minha palavra, através daquilo que eu deixei de recurso para vocês. Só que a religião vem e tampa os recursos de Deus e fala, fique aí. O farisaísmo fala, fique aí, porque não queremos aprender nada novo. Nada que confronte a nossa mentalidade de escravidão, que é exatamente como o povo que saiu do Egito. Deus os tirou do Egito, ou seja, Deus nos fez nascer de novo, nos tirou das garras do pecado, e ele vem agora, aprendam a viver livres na minha presença. E aí nós estamos como aquele povo no deserto, cheios de incredulidade, cheios de medo, e Deus não pode fazer nada novo, porque nós... então eu estou com saudade do Egito. Não, isso é alto demais. Eu não quero entrar aí, não, tem gigante. Nós vamos ser mortos. Mortos, nós já estávamos lá no deserto, um lugar seco, árido, e que não tinha as provisões, não era o propósito de Deus vivermos no deserto, 40 anos. Mas Deus falou, entra aí. Você tem a minha provisão, vocês têm o meu recurso. Mas tem gigante, Deus está falando, se tem gigante na tua vida, eu estou te dando um comando, entra. Como aqueles homens, Josué e Caleb, falaram, eia, vamos, subamos, porque de certo conquistaremos a cidade, porque Deus está conosco. O problema nosso é que nós achamos que Deus deixou as nossas vidas para trás por conta do sofrimento. Aí ele pega e fala para nós, não, filho, no mês de Hades, eu te dei uma marca, eu te dei o esquecimento. As marcas da morte, as marcas da perda, as marcas da desilusão, as marcas da tristeza, da melancolia, podem sair todas da sua vida. Mas o problema é que nós nos agarramos a elas por nossa autojustiça. Nos agarramos a ela achando, não, isso aqui é muito importante. Porque às vezes não temos nem como viver se nós deixarmos aquelas coisas irem embora, lavadas pelas águas da palavra. Porque achamos, nos despersonalizaremos se as deixarem ir embora. Mas Deus tem uma nova personalidade para você. E para mim, uma nova maneira de pensar. Execute juízo. Execute juízo contra aquilo que está te fazendo perder e perder e perder e perde marido, perde dias, perde felicidade, perde amor da parte de Deus. No terceiro mês, que é o Kislev, aqui em Heshvan, já começa uma manifestação do falso pai. Ele vai querer, começam as rebeliões dentro da casa do Senhor. Porque o adversário vai querer falar para você, se você tem uma paternidade ou tem um pastor, o adversário começa, aí tem uma pastora que estava falando para mim, todo final de ano é esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque começa a movimentação do falso pai. Começa uma manifestação de Zeus, Pater, depois vai a manifestação de Cronos. Tudo isso são pais que trazem uma imposição, são falsos pais, são filhos que não recebem aquilo que Deus tem para dar. E aí vira aquela confusão dentro da casa do Senhor e um monte de gente vai embora da casa do Senhor. Porque não consegue estar com o ouvido destampado das águas de Hades e vai sendo levada por ele. O adversário vai vindo, vai falando, vai soprando, vai falando, não tá bom, não. É muita coisa. Estão exigindo muito de você. Mas o que está sendo feito é uma vacina àquilo que o adversário quer fazer mês após mês. Se nós quisermos sempre nos antecipar que tipo de adversário vamos encontrar na próxima temporada, o Senhor nos deixa aberto. Lá em Gênesis 29, 30, Deuteronômio 33, 34, acho que é 33 até que vai, é isso mesmo. Então, o Senhor, ele já vai trabalhando ali para nos deixar com tudo que precisamos para ter os recursos. Mas nós, por conta da nossa preguiça espiritual,
e de recebermos aquilo que é mastigado das gerações anteriores, achamos que aquilo que a geração anterior pregou não tem mais nada para ser descoberto. Como se Deus ele tivesse revelado só de 34, que vai falar da morte de Moisés, Deuteronômio até o 34. Então, mas o Senhor, ele vai trazer para nós todos os recursos. Mas se nós não andarmos em novidade de vida, veja o que Deus fala. A letra mata, o espírito vivifica. Ande na novidade de vida, não na caducidade da letra. A letra fica caduca, porque ela não acompanha aquilo que é o contemporâneo de Deus, aquilo que é a atualidade de Deus para nós. Deus não é obrigado a fazer os mesmos feitos que ele fez lá no passado. Ele tem feitos novos para você. Ele ainda está esperando pessoas que se movimentem e escrevam o livro de Atos agora, em 2024. Olha, e a Maria da Conceição, ela foi lá e ela fez algo tão tremendo, tão maravilhoso na presença de Deus. Eu anoto nos meus anais, nos meus livros, nos meus registros espirituais. Ele está esperando a Ana Inácio se levantar e falar o que ela fez pela família dela, o que ela fez para o povo dela, o que ela fez para o marido, o que ela fez. Eu vou escrever e depois eu vou, de geração em geração, vou propagando os meus feitos através de uma pessoa. Veja o que Paulo fez na época dele, rebumba até agora. Esses grandes homens de Deus que estavam no passado, os grandes feitos deles no Senhor, rebumbam até agora. Nós vemos lá Daniel, Moisés, Abraão, falando continuamente a nosso favor. Mas também vemos homens como aquele John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Nós vemos a doutora Neuza Tioca, é aqui brasileira, é nossa. E aquilo que ela fez está rebumbando, está levando uma enxurrada, vamos colocar assim, uma fonte, um grande ribeiro para a libertação de muitas pessoas. Hoje, como obreira de libertação, meu esposo passou por libertação, assim, a ficha da Neuza Tioca. Passou por libertação, assim, a ficha da Neuza Tioca. Glória a Deus por isso. Valnice Milhomens, uma mulher, assim, entregue, consagrada ao Senhor. Outras mulheres que vemos aí, homens que vemos cheios do poder de Deus, eles estão escrevendo o tempo de Deus nessa temporada. O que nos impede de escrever a nossa história? Porque estamos presos ainda às perdas, às dores, e temos a incredulidade arraigada no nosso coração. Então o Senhor está falando para nós, ei, levante-se! Ei, tome posição, eu deixei recursos. Essa é a manifestação de Deus, essa é a manifestação do Pai. Veja que nessa temporada que começa agora em outubro, é início, e o adversário vai falar, eu vou matar a paternidade deles. Não vou deixar que eles vejam Deus como pai. E aí nós vamos vendo, ele vai entrando, e quando chega lá para dezembro, o que acontece? Vem o espírito da falsa profecia, levantando o falso pai. Quem será que é? Que é o falso pai do dezembro? E aí nós comemos isso como se fosse, sim, nós comemos isso como se fosse normal. Nós nos alimentamos disso como se fosse normal. E vem as águas da tristeza modificar o nosso coração, vem os pensamentos, a nossa carnalidade aflora e o adversário vai comendo a gente em colherzinha. Porque, infelizmente, não temos um posicionamento diante de todos os recursos que Deus deu para nós. Não estamos aqui para criticar, mas estamos aqui para alerta. Há um som de trombeta soando. Porque se Deus mandou manifestar trombetas do dia 1º desse novo mês de Tisrei, onde ele está falando, é um ano novo, é um início de coisas novas, veja bem, não é recomeço, é início. Você pode recomeçar trazendo toda uma bagagem daquilo que é velho. Eu vou recomeçar, mas a costa está entulhada de glória e de inglória. Aí Deus está falando, não, eu estou dando um início. Vai lá e lava. Lava a glória, lava em glória. Eu dou 10 dias agora para vocês entrarem na minha presença no dia da expiação com os pés lavados. Vamos lavando os pés. Para que depois vocês estejam assentados na minha presença, celebrando nas cabanas, na transitoriedade de vocês. Naquilo que começa, mas pode terminar ao som da última trombeta. Vamos para casa. Mas nós ainda estamos arraigados nos nossos maus sentimentos. Na má água, como alguém falou esses dias aí. Mágoa, má água. Ainda estamos nas águas de morte. Ainda estamos permitindo que, assim como Noé foi um arauto da palavra de Deus, falando, olha, a chuva vai acontecer. E todo mundo ria. E a palavra de Deus diz que casavam-se e davam-se casamento. Continuavam fazendo a sua vida normal. E não atentaram para que, quando o dia da chuva chegou, a arca fosse tampada por Deus. Não foi por Noé, porque talvez Noé ficasse com o coração aflito com aquele monte de grito de gente lá fora. Deus fechou a arca por fora. Então, creia na vontade de Deus, sim, mas creia na severidade de Deus.
Porque quem fechou a porta da arca não foi alguém que pudesse abrir a arca de acordo com o seu próprio sentimento. Então, amados, é dessas coisas que estamos falando. Estamos falando do evangelho de compromisso. Estamos falando de um evangelho que serve a um Deus santo. Ele está te chamando, santifica as tuas emoções para mim, santifica a tua memória, a tua imaginação. Dá para mim, faz queimar no meu fogo. Eu tenho as minhas ofertas já têm lugar para ser oferecida. As entranhas, aquilo que traz toda aquela situação que te machuca, tem um lugar para queimar na minha presença. Tem um lugar para queimar a cabeça, tem um lugar para queimar o nosso andar. Cada uma das ofertas do Senhor, ela tem uma significação tremenda para as nossas vidas, para colocar a nossa vida em ordem. Mas sabe, às vezes acontece conosco aquilo que Jesus falou, e eles não se achegam a mim, para que a luz descubra as suas obras. E eles se tornem iluminados pelas minhas obras. E as obras deles sejam confrontadas pela luz, e eles sejam clarificados por ela, esclarecidos por ela. Agora, será que a obra do Senhor na cruz não é amor? Será que quando a palavra vem para falar conosco e nos tirar dos lugares de orgulho, que são sepultura, e que são lugares de trevas, será que quando ele vem para trazer isso para nós, será que ele não está fazendo isso em amor? Será que quando Deus levanta a palavra da verdade para falar para Jesus e falou, você, aquele homem, Pedro falando para aquele Simão mágico, quando queria comprar o poder da imposição de mãos, ele queria comprar aquele dom através de dinheiro, aquele homem, o Pedro, teve que falar para ele, vejo que tu estás em fel de amargura, arrepende-te. Será que essa palavra, foi muito dura? Ué, a palavra de Pedro tinha luz. A palavra de Pedro era uma proposta. A palavra de Pedro era algo que vinha do coração de Deus. Não estava expondo aquele homem. Não estava afrontando aquele homem. Estava, assim, confrontando. Ei, tu estás em fel de amargura. Sabe o que é fel de amargura? Idolatria. Você está autocentralizado. Você é o centro da sua própria vida, rapaz. Para que você quer o dom de Deus? Para comprar o dom de Deus? Para quê? Para você ter prazer nisso? Você está pedindo mal. E Pedro deu uma palavra para ele que tinha a possibilidade dele ser mudado e ser colocado nos lugares altos. Mas às vezes é exatamente isso que Deus está falando para você e para mim, e nós estamos desconfiados de Deus, descontentes, entrando no lugar de rejeitarmos às vezes a paternidade da terra que Deus levantou para andar conosco. Aí a voz da paternidade vem e nós falamos, não é isso não, essa pessoa está me vendo errado. Não, essa pessoa não entende meu coração. Querido, querida, é tempo da rebelião agora. Rebelião contra o próprio Deus. Contra Deus e contra aqueles que o Senhor levantou em cargos de autoridade sobre a tua vida e a minha vida. Amados, eu conto o testemunho da minha própria vida. Teve uma época, acho que foi no 2º ano que eu estava com o apóstolo, começou a vir os pensamentos. Falei, que coisa estranha. Tô pensando nessas coisas do apóstolo, nunca pensei isso. Aí pensei uma vez, pensei 2 vezes, 3 vezes. Falei para ele, apóstolo, com uns pensamentos esquisitos. Aí ele me explicou. Minha amada, é a temporada. Se guarde no Senhor. Se guarde no Senhor. Fez uma oração por mim e eu consegui entender qual era o ambiente espiritual no qual o adversário queria me puxar para me arrastar nas águas de morte. Quais são os sentimentos que o adversário está trazendo para você? Pensamentos que o adversário está trazendo para você e para mim, para nos arrastar nas suas águas de morte, para arrastar a nossa vida e tudo que é nosso. Falei já a respeito de uma das ministrações que o apóstolo fez lá em Provérbios, eu acho que foi a 25ª ministração, eu não lembro qual foi certinha, mas foi a 6ª renúncia, para quem está lá no grupo de Provérbios, foi ele e o apóstolo José que fizeram. Uma renúncia sobre as águas. É uma renúncia extremamente pesada, porque ela vai justamente arrancar o tempo das águas da nossa vida, que é o que o adversário está fazendo agora, tramando agora. Agora é a época da semeadura da injustiça. Porque eu sou injustiçado. Por quê? E nós alimentamos o trono da Mate, da Libra, da balança, e ela vai só nos alimentando. E daqui a pouco, os oficiais de justiça dela vêm com os decretos e falam lá, consegui enganar cada um deles. Está aqui, Eles não foram para a cruz. Eles continuam auto-justificados, continuam autocomisserados. Eles continuam de vitimismo em vitimismo. Eles continuam.
Eu semeei injustiça e eles caíram como patinhos. Semeei na memória deles, levantei tudo quando era tipo de coisa que já estava até começando a cicatrizar, mas eu fui lá e cutuquei a ferida, bem cutucadinha. E agora está sangrando de novo. E eles não tomam posição. Eu estou aqui, ó. O coração deles pesa mais do que essa peninha que eu coloquei aqui na minha balança. Estou falando de coisas que é o que o adversário dessa temporada faz, comigo e com você. Aí ele já vai falando para Hades assim, vai preparando a foice aí, porque eu já estou trabalhando com muita destreza no meio do povo de Deus. Vou pegar um monte com a autojustiça deles. Eles não querem ir para a cruz. Vamos fazer a festa. É isso que está acontecendo no nosso meio. Ah, meu marido, eu não solto dele. Amados, o Senhor está falando comigo, volta lá. Volta lá atrás e começa a rever dor por dor que você viveu e a qual você alimentou. E ela se transformou num sofrimento e deu legalidade para atuar na vida de vocês. Sabe, então nós pensamos que aquilo que às vezes os pastores estão pregando é imaginação. Não é imaginação. São coisas que Deus está falando ao nosso coração. E sabe o que está acontecendo conosco? Nosso casamento está aprumando dia após dia. Nós estamos cada vez mais libertos, mais cheios da presença de Deus. É isso que está acontecendo. E talvez mais vigorosos na pregação da palavra. Mais veementes na pregação da palavra. Irmãos, dá para sair sim. Dá para sair. Vocês sabem quem o Noé julgou? Toda a humanidade, porque ele mostrou para toda a humanidade que era possível sair daquele lugar. Então, amados, às vezes a vida de uma pessoa serve de juízo para as nossas, porque eles conseguiram. Mas nós não quisemos olhar para o exemplo deles. Nós quisemos olhar para o exemplo de todos aqueles que estão derrotados. Não é? Que é mais fácil nos justificarmos. Ah, mas você viu? O fulano caiu. Ah, mas você viu o fulano lá outro, aquele lá que adulterou lá e agora está de live em live semeando raiz de amargura? Você não viu? Aparentemente não aconteceu nada com ele. Não é porque ele está vivo na carne, ele esteja vivo diante de Deus. Cuidado. Não ande para as aparências. Então, amados, nós precisamos sair desses lugares onde essas manifestações das trevas, mês após mês, eles são lógicos, são sequenciais, são organizados, perigosos. Mas maior é nosso Deus. Deus não ficou de braços cruzados e falando, eles estão se organizando. Com certeza Deus se ri deles. Salmos número 2. Com certeza o nosso Deus se ri deles. Porque quem deu inteligência para a organização, quem deu todas as habilidades do adversário para eles foi o nosso Deus. Será que Deus não sabe mais do que eles? E está querendo trazer a cultura do céu para nós? A palavra de Deus no livro de Jó fala assim, o Senhor me faz mais sábio que as aves do céu. Qual é a representação profética das aves do céu? Demônios, malignos, os inteligentes, os governadores do mundo, aqueles que se levantam para nos intimidar. Mas Deus fala com muita ousadia. É esse que trazia medo para as nações? É esse? É exatamente isso que Deus quer que a sua igreja faça. É esse? Ele já foi derrotado pelo Cristo. Não é para entrarmos no sentido de deboche, no sentido de afronta, mas entendemos qual é a nossa posição em Deus e dia após dia tomarmos posse daquilo que Deus fez. Ah, mas sabe, pastora, eu fui lá e fiz um pacto com o adversário, um pacto de morte. O que a palavra te diz a respeito de pacto de morte? Ah, não sei, vai saber. Deus fala que a aliança com a morte, ela não será sustentada. E o contrato com a morte será anulado. É isso que Deus diz sobre essas coisas. Por quê? Porque tem um sangue, mas tem que ter também a sua voz e o teu coração. Então, quer liberar, sair de contratos com a morte? Comece a entrar na presença de Deus e deixa Ele te corrigir. Porque o que nos impede, amados, não é o pecado que fizemos no passado, é o orgulho que esconde o nosso passado. É isso que nos impede de ir adiante. Quando Deus vai falar para nós, você fez, nós falamos, não, eu não fiz. Ah, mas o senhor viu por que eu fiz? Aí, é o orgulho, é Leviatã. É aquele que se coloca assim, ó, na frente dos nossos problemas e não permite a passagem da palavra de Deus para nos tratar lá na ferida que está lá atrás. Porque nós queremos continuar auto-justificados. Infelizmente. É a coisa mais triste de se ver, amados. É nós estarmos, estou falando de mim também, sempre me incluo. É nós estarmos em lugares onde Deus quer trazer a correção e nós queremos justificar.
Meu esposo falava para mim, deixa eu falar com você, você não vê que isso aqui está errado? Por que você está justificando? Sabe por que eu me justificava? Porque a correção, para mim, tinha cheiro de rejeição. Eu considerava as duas coisas juntas. Ele está me corrigindo porque ele está me rejeitando. Deus está me corrigindo porque ele está me rejeitando. Então, eu não queria aceitar aquilo como verdadeiro, porque a capa da rejeição era muito forte. Eu não entendia que a correção, ela viria para justamente me alinhar, para me tirar daquele lugar de vitimismo. E eu me cobria toda. Falava, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo de que aquilo entrasse e falasse, você está desconsiderada, você tem esse defeito. Então eu falava assim, se acharem um defeito em mim, eu não servirei para Deus. Eu não posso ter defeito. Era uma guerra horrível. Eu estou falando da minha vida. Era uma guerra horrível, sabe por quê? Porque enquanto eu ficava ali com os meus pecados grudados neles, como diz o salmista, os meus ossos se secaram, a minha vida se tornou uma sequidão. Eu não tinha entendimento espiritual, que Deus não estava me rejeitando, Deus queria curar as minhas feridas maravilhosamente. Ele queria falar, filha, você é filha, então eu preciso te corrigir, vem cá, o bastardo fica sem correção. Vem cá, filhinha, deixa eu limpar você, eu vou limpar você. Mas eu achava que ele ia me bater. Aí eu preferia ficar naquela capa, escondida. Arranque a capa hoje. Não permita que Leviatã tenha domínio sobre a tua vida. Como o Senhor tem arrancado dia após dia o meu desejo de me auto-justificar. Arranque fora o seu desejo de se auto-justificar. Porque isso não é proteção. Isso é capa de iniquidade. Nós confundimos algumas coisas porque Satanás ele vem para nos enganar. Aí a gente pega aquela capa de proteção e fala, não, eu não fiz isso porque nós achamos que isso vai nos proteger da fúria de Satanás. Ele vai falar, opa, ela está do meu lado, o sangue não pode justificá-la, açoita ela. Mas quando, humildemente, nós falamos para Deus, sim, Senhor, é verdade. Por favor, desce o teu sangue. Aí Satanás e os demônios dele têm que fugir. Porque Deus se levanta a nosso favor. Quando nós pararmos de inverter a proteção de Deus com a acusação e condenação, quem vai ser acusado e condenado será Satanás. Porque Deus virá nos proteger. O problema é que nós estamos pegando Deus e colocando a face dele como se ele estivesse bravo na nossa cara. E viramos a face de bonzinho para Satanás. Então nós pegamos desvirar assim, ó. Cordeiro para comigo e leão para com Satanás, que é o que João viu lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 5. É isso que ele viu, o cordeiro e o leão. O cordeiro é para quem? É para mim. Venha, filha, eu me sacrifiquei por você. Põe essa face diante de você. Receba o meu sangue, receba a minha vida. Receba. Receba o que eu fiz por você. Receba cada uma das machucaduras que eu sofri por você. Todas elas foram para te curar. Receba a minha morte, que é para te dar vida. Receba, receba. Eu me abraço com o cordeiro. E quando eu me abraço com o cordeiro, o leão ruge. Aí o adversário vai se ver, como diz o povo, em palcos de aranha, não é? O adversário vai se ver diante da fúria do nosso Deus. O seu amor é mais forte que a morte. Então, amados, vamos sair desse... O outono é para a suficiência de Cristo. O outono é para estarmos descansados das nossas obras. O outono, com todas essas manifestações, Tisreia, que fala começo, né? Início, Reshban, amargo, que é justamente o tempo de Hades. E depois vem Kislev, segurança. O que Deus está falando? Ele está falando, saia do amargo, entre naquilo que Jesus fez por você. Aceite a paternidade de Deus e ande em segurança. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Só nós analisamos a redenção que há nos tempos e nas estações. Só analisando isso e colocando Cristo com a face dele, iluminando cada uma dessas coisas. Então, amados, o convite para nós nessa temporada é essa segurança, esse descanso que desfruta. Esse descanso que nos torna frutíferos para Deus. Deus vai olhar para nós e vai falar, ela está frutificando. Mas o que eu estou frutificando? Ela está frutificando aquilo que está no meu reino. E o que está no teu reino, Senhor? Justiça, paz e alegria. É isso que eu estou frutificando. Que eu fui justificada por Cristo, eu tenho paz e daqui a pouco estou feliz, alegre. Estou manifestando o fruto do Espírito Santo.
Justiça, paz e alegria. 2 frutos do Espírito Santo tremendos que Deus me dá. Nos dá. Quando entramos pela justificação do Cristo, saímos da autojustiça e falamos, tudo bem, vem cordeiro e vai leão. Aí o que acontece conosco? Vem esse fruto chamado paz. Aquela shalom, aquele descanso, o Senhor é suficiente. Os fardos caem. As águas de morte não podem mais subir até nós, porque as muitas águas não podem apagar o amor de Deus. Não é estranho? Que Deus fale apagar o amor de Deus, por quê? Porque o amor de Deus é fogo. Então, ele vai estar queimando dentro de nós. Então, nós poderemos verdadeiramente desfrutar e ficarmos alegres. Meu esposo falava assim para mim, você é muito triste, você é muito triste, porque havia religiosidade dentro de mim. Havia uma manifestação de justiça própria. Então, não tinha justificação, não tinha paz, não tinha alegria. Mas o Senhor está me ensinando a crescer no reino de Deus, a ir mais fundo nas asas do Espírito. E agora sim, estou começando a ficar alegre. As coisas agora começam a ter sabor, ter graça. O adversário, ele é tão astuto, que às vezes ele se opõe até à nossa risada. Não sei se tem alguém aqui que passa por isso. Mas às vezes você quer se alegrar, parece que é uma coisa ruim assim, fala para você, não, não ria não, você não tem esse direito. Mas o Senhor está falando para nós, sim, você é digno de ser amado, porque Jesus foi atrás de você, o Pai mandou Jesus atrás de você, o Espírito Santo esteve lá coordenando todas as obras, então a Trindade está envolvida na justificação, não é? Então Deus está falando para nós, eu quero que você seja feliz, você é digno sim de ser amado, porque você é a obra das minhas mãos, você é a coroa da criação, eu te dei a minha semelhança, e eu estou buscando a minha semelhança que há em você, digna de ser amada. O Senhor está falando para nós. E aí a alegria, o fruto do Espírito vem e fala, tire as anormalidades da sua vida. Tire aquilo que é terreno, que é a época da terra. Tire aquilo que é terreno e tire aquilo que é das águas. Terreno, carnalidade. Águas, amargos. Tire isso e ande na minha presença. Ande na minha presença e você vai ser perfeito. E você terá alegria no Espírito Santo. Vamos fazer isso, então? Vou ler aqui o resumo, aqui você lê depois, e o resumo do resumo eu vou ler como uma declaração sobre a tua vida, sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Uma palavra de muito amor do coração de Deus para você e para mim. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, te louvamos, pois podemos nos aquietar na suficiência de Cristo. Posso descansar em teu amor que me traz a identidade de filho. Sabe o que Deus está falando? Você é o meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Receba. Aleluia. Pela palavra. Oh, glória. Andachei. O conhecimento do meu propósito eterno. Tu me dás a chance de conhecer o meu propósito eterno e desenha o meu destino profético. Isso é amor de Deus. Muito obrigada por a força das águas do teu amor. Obrigada por eu ter a força das águas do teu amor para combater as águas de morte. O teu amor é mais forte que? Ou é mais forte? É tão forte como a morte? Depois nós vamos ler aqui o Cantário de Salomão. Aleluia! Para combater as manifestações das águas da morte, possa entrar em governo de frutificação e esquecimento de todo amargor e morte que houve sobre a minha vida, minha casa, meu ministério. Pai, agora no dia 11 para o dia 10, eu estarei com a minha lista. Vá fazendo a sua lista de águas amargas, de dores que entraram no lugar de sofrimento. Vá fazendo a sua lista, eu estou fazendo a minha. Estou fazendo e já estou pedindo perdão, perdão, perdão. Estou falando, Senhor, isso aqui era dor. Era uma dor simples até. Era uma palavrinha assim. E eu fiz crescer. Fiz um fermento nela. Vá fazendo isso. Pegue as dores que foram feitas em você. O Senhor fala que Jesus levou sobre ele as nossas dores. Vá fazendo já algo. Vai pedindo ao Espírito Santo, vai me trazendo as dores. Porque nós vamos fazer uma renúncia que vai verdadeiramente arrancar as nossas vidas. Se o nosso coração for íntegro e sincero, ela vai passar como uma lavagem pela palavra. E nós vamos estar com os nossos pés limpos e celebraremos ao Senhor, onde o arrependimento tão profundo, tão grande, virá sobre nós e estaremos limpos para a nossa caminhada, início
começo de coisas novas. Deus quer virar a página. Uma coisa nova Deus está fazendo. Aleluia! Aí ele fala, e esquecimento de todo amargor e morte que houve sobre a minha vida. Decido receber a doçura do teu amor. Reconheço-te como meu Pai e Senhor. Aleluia. Amém? Amados, vamos ter prudência a respeito das movimentações, a respeito da paternidade da terra também. Quero deixar esse alerta em nome de Jesus. Aí, ó, para finalizar, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. A centralidade do evangelho é o Cristo vivo. Quer ter o pai? Tem o filho nos lábios. E o espírito da profecia virá sobre nós. E profetizaremos coisas que se cumprem, porque serão coisas dadas pelo próprio Espírito de Deus, que é o Espírito do Cristo vivo. Amém? E para encerrar, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura, os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que Deus está falando? Não se pode comprar o amor de Deus. E o amor dele é furioso, é veemente. O amor dele é poderoso. O amor dele, ele tem uma quantidade tal de fogo que pode vir as muitas águas, até do dilúvio, não vão apagar esse amor. Porque aqueles que se deixaram amar pela verdade de Deus foram guardados na arca. Você entende? Foram guardados pelo fogo de Deus. As muitas águas do dilúvio não puderam apagar o amor de Deus pela vida de Noé e a sua casa, porque eles receberam o amor de Deus. E entenderam que eles poderiam ouvir a voz de Deus, o som da trombeta do Senhor, e falar, eu posso me guardar. Vou construir dia após dia obras de justiça. Coloco uma tábua na minha marca, outra tábua na minha arca, depois eu betumo com o meu Espírito Santo. Vou ficar protegido na presença do meu Deus. E as águas de morte não vão apagar o amor de Deus por mim. A arca é Cristo. O betume é o Espírito Santo. Vamos nos achegar a Deus. Em nome de Jesus. Amém? E amanhã estaremos no inverno. Encerraremos amanhã o inverno. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certinho como deu hoje. E na quarta-feira iniciaremos aí a parte dos denúncia dos nossos próprios pecados para finalizarmos o dia de Yom Kippur. Amém? Pecados e ofertas. Vamos trazer alguns entendimentos. Deus é bom. Ai, ai. Glória a Deus. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo na minha vida, nas nossas vidas. O som da trombeta de Deus continua tocando. Fique firme, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus.